passado, minhas dores e aflições lá na cruz. Vamos clamar pelo Filho de Davi. Minha vitória, Oh Deus, nova vida, nova história. sangue derramado, preço que foi pago. Amém. Teres o falar, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, oh, Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na Meu passado, minhas dores e aflições lá na cruz. Minha vitória, nova vida, nova história. sangue derramado, preço que foi pago. Amém. Nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Filho de Davi, Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. filho de Davi, Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. o grito que ecoa em todas as gerações, está consumado. Cura minhas feridas, cura. O grito já foi dado, o preço já foi pago. Senhor, nós cremos que o Senhor pode qualquer coisa. Não há nada impossível para o Senhor. Por isso nós colocamos, Senhor, estas vidas na Tua presença. A Alessandra com a necessidade de um fígado, ou talvez até de outras coisas que não sabemos, mas que o Senhor intervenha na história da nossa amada irmã, na vida do seu esposo, da sua família. Queremos pedir também, Senhor, pela vida da Fernanda. Senhor, também não sabemos se é
de uma cura no intestino que ela precisa, ou se é cura em outras partes, Pai, que vai redundar em cura no intestino. Mas sabemos que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, sobre o Gabriel, não seria o primeiro, Senhor, que o Senhor levantaria, Senhor, de uma cama. Não seria o primeiro a ser liberto da morte. Pedimos ao Senhor que o Senhor livre mais este para a Tua glória, para que todos saibam que o Senhor é o Rei da história, e que o poder da vida e da morte estão nas Tuas mãos. E aqueles que estão sofrendo aqui dentro, Deus, aqueles que estão tendo problemas familiares, estão tendo problemas, Senhor, de emprego, problemas de saúde, nós entregamos isso no Teu altar e pedimos ao Senhor solução, intervenção, que o Senhor intervenha, que o Senhor traga, Senhor, a revelação daquilo que eles precisam, Senhor, para ter a vitória, Senhor, que estão clamando na Tua presença. Nós abençoamos assim essas vidas, Deus, em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Pode sentar, amados. Antes de trazer a palavra, vocês estão vendo esse livro lá na frente, vocês passaram ali, vocês viram esse livro? Esse livro é de autoria do nosso irmão Fabiano Amorim. Ele toca guitarra, ele tocou de manhã, ele trouxe o livro. Esse livro aqui é resultado de diálogos que ele e o pastor Richard Medeiros mantiveram por e-mail. Então eles conversaram sobre alguns assuntos, um lançava um assunto e o outro ia lá e dialogava. Como o Fabiano ele gosta mais de filosofia, então ele falava um pouco do ponto de vista filosófico, o Richard de um ponto de vista mais teológico. Então são conversas interessantes para a gente estar lendo. Eu não indico esse livro para você que é novo na fé. Não indico, porque é um livro de um diálogo um pouco mais para a gente madura na fé, que já tem um conhecimento um pouquinho maior e que tem uma consciência crítica, que pode até discordar ou concordar com alguma coisa sem que a fé seja abalada. Porque isso aqui é a opinião de duas pessoas, não é necessariamente a opinião de Jesus nem da palavra de Deus, né? Então, mas é muito legal. Eu li os manuscritos, né, os textos digitados, melhor dizendo, e os textos originais, e achei muito bacana, gostei. Para mim fizeram bem. Então eu indico aos irmãos. O Fabiano é um camarada, um irmão muito despretensioso. Ele não tem pretensão de ser escritor. Tá estranho o som, irmãos? Tá bom agora? Melhorou? Se melhorou, faz assim. Piorou, faz assim. Tá do mesmo jeito, faz assim. Tá do mesmo jeito? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que eu estou com a minha voz ruim, de vez em quando eu vou dar umas tossidas, eu vou dar uma liberada aqui no microfone, assim, e vou... Aí vocês que estão na primeira fileira se enxugam, tá bom? E tomam umas penicilina. Muito bem. Então, ele não tem pretensão alguma, era um sonho dele escrever, ele escreveu. Fabiano é um cara muito correto, e ele falou para mim que ele gostaria de apresentar o livro para a igreja. E eu falei para ele: você quer fazer uma noite de autógrafos e tal? Ele falou: não, pastor, não quero. Você quer que eu coloque um stand lá no fundo e fale para o pessoal o preço, o pessoal compra e tal? Ele falou: não quero. Falei: o que você quer? Ele falou: quero só que o senhor fale que o livro existe, quem quer comprar fala comigo, ou na secretaria da igreja, ou pelo site e tal, tem um site aí. Mas hoje de manhã ele me deu uma outra informação. Ele falou que tem um stand lá no fundo, e que todo livro que você comprar, o dinheiro vai ficar para a igreja, totalmente. Eu falei para ele: mas você não vai pagar o custo do livro? Ele falou: não, isso aí eu pago com o meu dinheiro.
Então é um irmão que tem abençoado bastante a igreja. E você que quer ler alguma coisa para pensar, tem um livro interessante. Eu ganhei o meu. Vou reler, porque eu gosto de pensar. Então, eu gosto de concordar e discordar. Falando em concordar e discordar, baterista novo da igreja. Depois eu falo do discordar, né? Do concordar e discordar. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. Eu estive no Japão esses 33 dias, foram 33 dias mais ou menos, né, Beth? Nós chegamos no Japão dia 28, não, dia 27. Nós saímos daqui dia 26, chegamos lá dia 27. No dia 30, no dia 29, nós já estávamos num acampamento ministrando. De dezembro, tá? E foi uma bênção que o Senhor operou ali. E depois ministramos em todos os cultos, ministramos nos grutas da igreja e ministramos o pastor, porque eu fiquei na casa dele esses 33 dias. O pastor Cassiano é uma pessoa fantástica. Aqueles que não conhecem ele de perto, quando ele vier, procurem estar mais perto dele. A Beth, sua esposa, são pessoas que estão entregues na obra de Deus. Pastor Cassiano, para você ter uma ideia, ele vive para trabalhar, literalmente. Nós tivemos, assim, de um dia inteiro, nós tínhamos de tempo com o pastor Cassiano, por volta de quantas horas, bem? Umas 3 horas? Umas 3 horas, de um dia inteiro. Por quê? Ele passava 12 horas trabalhando, ele chegava, ele comia, dormia para trabalhar. Então, um tempinho antes dele voltar para o trabalho, e aquele trabalho doido, né? São 12 horas na madrugada. Ou ele entrava às 8 da noite, ou ele entrava às 8 da manhã. Uma semana entra às 8 da noite, sai às 8 da manhã. Na outra semana, às 8 da manhã, e sai às 8 da noite. É uma loucura a vida do cara, irmãos. Ele faz isso a semana inteira, até o sábado. E no domingo, ele levanta às 8 da manhã. Às 8 da manhã a gente levantava, né? Ele já estava acordado. Ele vai para a igreja, fica até às 4, 5 da tarde na igreja. Ele chega, ele toma um banho, ele janta e ele dorme para ir trabalhar. E ele cuida de 2 igrejas. Não vive do ministério. Ele não tem essa liberdade de viver do ministério. Ele trabalha para se sustentar. Mas agora nós estamos, foi boa a saída nossa lá, porque nós estamos num processo agora de organização da estaca, e isso vai também possibilitar que ele possa retirar uma parte do sustento dele da igreja, e assim ele possa trabalhar meio período, porque ele já faz 8 anos que ele está fazendo isso. E o cara já não está aguentando mais, né? Começa a ficar difícil, porque como que ele vai fazer tudo isso e ainda cuidar das vidas? Ele cuida pessoalmente, irmãos. Está certo que ele não tem uma igreja grande, mas ele é muito cuidadoso com as pessoas. Ele vive no telefone, ele vive na internet, porque não dá para ir para a casa dos outros, sabe? Porque é longe. Paulinho e a Lucileide moraram lá, sabe que o irmão às vezes mora 2 horas de distância da estaca. Mas olha, foi uma benção estarmos lá. Quando nós entramos em janeiro, eu tinha o foco em 4 budistas. 4 budistas que estavam frequentando a igreja. Meu foco estava neles por quê? Porque eles são nihonjins. O nihonjin é o japonês nascido no Japão. O japonês nascido no Brasil, para eles, é brasileiro, não é japonês. Pode ter a fisionomia perfeita, não é um mestiço. Pode ser o Nisei, o filho de japonês com japonesa. Lá é considerado descendente. Não é considerado japonês. Eles chamam de brasileirozinho. E nós, gaidin, é terceirinho, os quartinhos, quintinhos, né? Somos os desprezados da história. Porque o japonês, ele tem o nariz empinado, ele acha que ele é uma raça superior. É ou não é verdade, Paulinho? Você que é descendente, você foi lá, né? Não dá para pensar que você é japonês, não, né? De jeito nenhum.
Quem aqui já esteve no Japão? Quem já viveu no Japão, além do Paulinho e da Lucileide? Tem mais alguém? Não? Então tá bom. Então eu comecei a construir, Deus foi me dando essa direção, eu comecei a construir uma mensagem. Desde o primeiro culto eu fui levando até o terceiro culto, porque no quarto a Beth que pregou. Ela deu testemunho de vida. E como eles vêm de vertente budista e shintoísta, eles não têm a concepção de Deus que nós temos. Eles têm uma concepção do todo, né? É como se fosse um Deus universal, né? Um Deus, uma força, uma energia vital, da qual todos participam. E quando você chega a ser aperfeiçoado nas reencarnações, que você chega a ser top de linha, você deixa de voltar para a terra para pagar os seus pecados, então você se agrega a esse todo que, se eu não me engano, eles chamam de Shangri-La. Quem aqui já foi budista? Tem alguém aqui que já foi budista? Ninguém? Shintoísta? Também ninguém? Tá bom, vocês não perderam nada. Muito bem, então eu ia pregando, agora você imagina, eu estou pregando e vendo aqueles 4 budistas olhando para mim durante 3 domingos, e como que eu explico para eles que Deus é parecido com um homem? Que tem um Deus que parece com um homem, que criou todas as coisas. Irmãos, eles não acreditam nessa história. Que eles são criados acreditando que isso não existe. Homem é homem, e o mistério é mistério. Só tinha um jeito deles crerem, irmãos: sinais. Sem sinal, esse povo não acredita, não. Então, os primeiros dias tivemos curas, tivemos milagre. Seu Yutaka, que reformou toda a igreja lá, é um budista, ele foi curado do coração. Na semana seguinte ele tinha um retorno ao médico, e ele foi ao médico, o médico falou: ó, você não tem mais nada no coração. Ele foi dizendo que ele marcou o médico porque ele estava com uma dor na boca do estômago. É próprio de quem está pré-infartando, né? Para quem tem problema cardíaco, obviamente, né? Então ele foi para o hospital para fazer um exame cardíaco, que ele tinha um problema cardíaco e já não tinha mais problema cardíaco. Pessoas foram curadas de dores, coluna, dores de cabeça. E a mulher do seu Yutaka, quando ele foi curado, a mulher do seu Yutaka, que era evangélica, caiu endemoniada, foi liberta. Quer dizer, os budistas estão assistindo tudo isso. Aí chegou no último dia, eu falei para eles o seguinte, falei: olha, a gente viu tudo isso, mas alguém pode pensar assim: as curas, essas curas, pastor, o cara chega aqui com dor, aí o senhor faz uma oração, isso aí a pessoa pode somatizar, pode ser psicológico. O cara tem uma dor de cabeça, a dor de cabeça sai, pode ser psicológico. O senhor fala que vai orar por uma libertação, o cara começa a estribuchar lá, pode ser psicológico. É verdade, pode ser que aconteça mesmo alguma coisa em algumas pessoas que seja psicológico. Em outras é uma ação real de Deus. Mas você não tem como argumentar quando a pessoa fala que pode ser psicológico, porque é um argumento válido. Concordam ou não? É um argumento válido. Aí eu disse para eles: bom, e se eu falasse para vocês que eu vou orar a Deus agora, e Deus vai transformar obturações cor de prata em cor de ouro em cor de prata, que Deus vai transformar em cor de bronze, que Deus vai mudar as obturações de vocês, alguns de vocês receberão obturações. Você acha que eu tenho poder mental, alguma energia pessoal para fazer essa transformação na sua boca? É óbvio que não, né, irmãos? Ninguém tem o poder de fazer isso. Aí eu pedi para que aqueles que tivessem dentes dourados na boca ficassem em pé, e nisto, o camarada que eu estava mais de olho nele, lembra o nome dele, bem? O Nakamura-san.
O Nakamura-san era porque esse cara ele é um líder da empreiteira. Ele cuida, Paulinho, ele que leva os caras para a Makita lá, sabe, para a fábrica da Makita. Ele que contrata os brasileiros. Então ele é da empreiteira. Como que chama? Tantocha, né? Tantocha. Esse camarada, você imagina um Tantocha convertido. Japonês, não fala nada de português, cara. Tinha que ter tradutor o tempo todo para esse camarada. E tinha uma Bíblia lá em japonês que ele ia seguindo os textos. E o japonês levantou. Ele tinha 7 dentes dourados na boca. Eu não tinha orado ainda, não, irmãos. Ele tinha os 7 dentes dourados mesmo. Ele já tinha obturação dourada. Então ele ficou em pé. Aí ficou mais outra lá e outro. Ficaram 5 em pé. Ele e outra lá tinham 7 dentes na boca. Tinha outro que tinha 2, tinha outro que tinha 3. Acho que no Japão é muito comum obturar dente com cor dourada, não sei. Eu sei que o japonês tinha 7 dentes dourados na boca. Aí eu falei, bom, vocês ficam em pé, nós vamos orar. E comecei a orar, e orei despretensiosamente assim, eu orava assim, então, Deus, agora, manda os teus anjos obturarem os dentes. Eu virava de costa para a igreja assim, sabe? Orava assim, manda aí, Senhor, os teus anjos e tal. Para eles não pensarem que eu estava fazendo alguma, sabe, né? Eu orava assim, oh Deus, Senhor, tal. Porque eu sei que o poder é dele mesmo, né? Eu sei que o poder é de Deus, não é da minha voz, não é da forma como eu oro. Aí eu terminei de orar, eu falei, bom, terminei de orar, agora vocês olhem um a boca do outro. Irmão, foi uma festa na igreja. Cada dentão dourado, lindo. E o povo começou a procurar espelho, que o povo queria ver. E aí eu falei para o Nakamura, Nakamura, agora vai lá no espelho e olha os seus dentes. O Nakamura tinha 7 dentes dourados, agora ele estava com 2. 5 tinham ficado prateados. O cara já queria batizar, irmãos. Ele já queria batizar. Olha, foi maravilhoso, irmãos. Todos os budistas tomaram uma decisão por Jesus. E agora eles seguem no discipulado. Deus está fazendo uma obra maravilhosa no Japão. A igreja está muito bonita. É um local muito aprazível. Tem um grupo de louvor muito legal. E é uma coisa legal que tem lá. Eu quero falar aqui para o pessoal da Asa de Adoração. É tão legal quando você chega numa igreja que não tem as condições que a gente tem aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque você começa a ver coisas que acontecem nessas igrejas. É mais ou menos quando você chega na casa de um cara que não tem todas as ferramentas. Eu imagino um mecânico que chega na oficina, viu o Danilo lá, né, Danilo? Chega na casa de um mecânico, chega na oficina de um mecânico que não tem todas as ferramentas. Aí o Danilo vê o cara trabalhar e o cara faz umas mutretas lá, meu. Como que o cara faz isso? Foi assim que nasceu o martelinho de ouro. O cara fazendo coisa com, sabe, improvisando, né? E aí, irmãos, eu chego na igreja, tem um excelente guitarrista, o cara tem uma voz fantástica. O cara que dirige o louvor canta muito bem. Mas no teclado tem uma menina, de quantos anos tem aquela menina, bem? 14 anos. Aprendendo. Ela é filha, ela é enteada do guitarrista. No contrabaixo, o contrabaixo é maior que a japonesinha. Se vocês verem, eu vou mostrar a foto para vocês. O contrabaixo é maior que ela é magrinha, contrabaixão enorme na mão dela. Não tocava contrabaixo, está tocando contrabaixo. E o baterista é o Joshua, filho do Cassiano. 10 anos de idade. Mas aí um dia, eles resolveram fazer uma escala e colocaram um outro baterista, era uma menina. A filha do Ricardo e da Simone, que eram lá da Estaca Centro. Também uns 10 anos também, né? 10, 11 anos por aí, tocando bateria. Então eu fico pensando que se nós abrirmos oportunidade, a nossa molecada vai tocar aqui, vai cantar e vai pregar. Vocês creem nisso, irmãos? Vocês creem que o nosso Deus atua nos nossos filhos? Amém? Vocês creem que os dons é para as nossas crianças também? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu vou investir nisso. Antes de aprender, eles costumam quebrar tudo, né? Mas tudo bem.
Antes de ficar bom, quebra tudo, aí compra tudo novo depois, né? Muito bem. Então, irmãos, foi uma bênção tremenda. No último dia a Beth pregou essa confirmação de decisões, a estaca estava lotada. O pessoal de Nagarrama tinha vindo, uma família de Nagarrama estava ali conosco. Então a igreja segue com um trabalho em Anjo e com uma celebração que está multiplicada em Nagarrama. Só para vocês terem uma ideia, no dia que nós viemos embora, nós saímos 4:30 da manhã, nós saímos da casa do pastor Cassiano. Ele nos levou para o aeroporto no sábado, esperou a gente entrar para a parte internacional, ele voltou para a casa dele, na parte da tarde ele foi trabalhar. No domingo de manhã, ele chegou do trabalho, ele pegou o carro e viajou 2h30 para Nagarrama, para pregar em Nagarrama. O cara desse precisa das nossas orações. Amém? Ele precisa das nossas orações. A Beth trabalha também, a Beth trabalha menos, né? 8 horas. E cuida de 3 crianças, irmãos, dentro de uma casinha desse tamanho. Porque as casas deles são pequenas. E são 3 taifu. Paulinho traduz o que é taifu. 3 furacão, né? 3 tufão dentro de casa. A menina do Cassiano, ela tem 2 anos e meio. Ela tem dom de como que fala? Esse esporte radical. Se pendurar de cabeça para baixo, de pular de lugar alto, escalar as coisas, né? Ela é uma ninja, irmãos. Um dia, as 2 Beth resolveram sair. Eu estava no Gruta, aqui de Marília. Eu estava no Gruta pelo Skype. Desculpa eu contar um pouquinho para vocês, que é interessante vocês ouvirem algumas histórias. Porque eu participei dos Gruta, do gestor, melhor. Eu estava no gestor, pelo Skype, conversando com os pastores no gestor. E eu estava com as 3 crianças. De repente entra no meu quarto quem? A Esther. Irmão, estava 5 graus abaixo de zero. A Esther entra e pula na minha cama. Eu estava no computador, em cima da cama, sentado na cama. Aí eu olho, de pé, pelada, a Esther. Falei, Esther do céu, minha filha, você vai ficar doente. Aí ela falou assim, cocô. Falei, o quê? Você fez cocô? Falei, tá com essa bunda suja em cima da cama? Sai daí, menina. Aí saí correndo atrás dela, pedi desculpa para os pastores, parei com a reunião e saí correndo atrás dela, mas ela estava limpinha, mas estava sem fralda, sem nada, correndo para lá e para cá. Irmãos, não fica com uma meia no pé, não fica com uma blusa, não gosta de que tampa as mãos, e aquele frio lascado, irmãos. Pensa num frio. É como você entrar dentro da tua geladeira hoje. Entra um pouquinho dentro da tua geladeira, você vai saber o frio que está fazendo lá. Nevando, e aquela menina desse jeito. Agora pegou influenza. Eu fico imaginando aquela menina com influenza. Gripada, né? N1H1, né? H1N1. O Caleb também pegou influenza. E o Joshua é o hiperativo. O Joshua é aquele menino que ele não fala muito, mas a hora que você vai ver, ele fez um banzé que só por Deus, ele é hiperativo mesmo. Mas irmãos, olha, casal fantástico. Eles dormiram 33 dias num quarto em 5. Parecia um ninho. O japonês gosta disso, né? Dormir tudo junto. É um negócio legal, eles fazem a cama no chão, porque é tudo tatame de palha, né? Eu não sei que material que é aquele, mas parece de esteira. E eles botam o colchão no chão e dorme todo mundo, coloca aqueles, aqui tem um outro nome, como que chama lá, Paulinho? Futon. Aqui é uns acolchoados. Eu lembro que antigamente se fazia isso, hoje é edredom que se faz, né? Mas antigamente se fazia, colocava algodão dentro de um edredom e costurava, né? As mulheres costuravam, então ficava tudo gominho e tal. É mais ou menos igual isso, só que lá já está moderno, o negócio não é mais assim também. É uns cobertorzão grosso mesmo. Irmãos do céu,
dormiram 33 dias daquele jeito. Tudo para ver a obra do Senhor caminhando. Orem por eles. Orem pela estaca nossa em Anjo e pela estaca e pela celebração que está estendida, que está multiplicada em Nagarrama. Outra coisa, eu aprendi a falar Nihongo. É um Nihongo tosco, que ninguém entende, mas aprendi. Eu aprendi com o Sr. Yutaka-san. O Sr. Yutaka-san é um japonesinho desse tamanhozinho. Ele é da obra da construção, ele é japonês, ele é Nihonjin, só que ele é um japonês tosco. Sabe aquele cara tosco? Ele é um 1001, né? Ele tem um dente aqui, falta alguns dentes. E ele fala mexendo só o lábio de baixo. Então, quando ele foi curado, eu perguntava para o tradutor que estava atrás de mim, que o tradutor estava apavorado, que ele nunca tinha visto aquilo na vida. Eu perguntava para ele, o que ele está falando? E ele ficava meio assim, né? E eu perguntava para o Sr. Yutaka-san, o tradutor traduzia, ele respondia. Eu perguntava assim, Sr. Yutaka, está sentindo dor ainda? E ele assim. O que ele falou? Você entendeu o que ele falou? E ele ficava quieto. Sr. Yutaka, dor, tá genki? O que ele falou? Então eu aprendi a falar que nem o Sr. Yutaka. Aí a gente brincou na igreja, né? Eu falava em Nihongo, o Cassiano traduzia, né? Então ele me perguntava, e aí, como que está a igreja no Brasil? E eu dizia assim, não é nada, irmão, não estou falando nada, viu? Eu só falei Nihonjin, Brasiruzinho, Daijobo, as 3 palavras aqui, ó, você viu? Sugoi, né? E sem falar Keitai também. Keitai é celular. Daijobo é tudo bem. Brasiruzinho, vocês já aprenderam. Vocês já estão falando Nihongo, tá Joso, né? Tá muito bom. Joso é muito bom, você tá craque. Muito bem. Então assim, era uma brincadeira, a gente ficava brincando o tempo todo. O Cassiano morria de rir de eu falar desse jeito, né? Falar que nem o Sr. Yutaka. E foram dias de muita alegria no espírito, irmãos. Eu fico pensando o que o apóstolo Paulo sentia quando ele passeava, quando ele ia visitar aquelas igrejas. O que ele sentia? Ali na Grécia, depois na base da Europa, depois na cabeça ali da África, depois em Israel. Cada dia vendo gente diferente e comunicando as bênçãos e os dons do Espírito. Que maravilha. A gente vai ali no Japão, ali, né? Só 36 horas de viagem, 32 horas de viagem. Mas foi uma bênção, irmãos. E trago saudações dos irmãos. Eles, quando olham para essa estaca, eles ficam muito felizes de saber que nós pensamos neles, nós oramos por eles, né? Que Deus esteja abençoando aqueles amados. Muito bem, agora, voltando um pouco para o nosso tema, lá eu e a Beth mantivemos os 49 dias de encontro com o Pai. Eu vou confessar a vocês que eu não consegui manter de uma forma regrada, até por causa das atividades, porque às vezes a gente saía de manhã, só voltava à noitão, e os lugares, lá eles vão para o culto de manhã, aí eles saem do culto, eles vão para um encontro na casa do irmão, vão para um aniversário, a hora que volta já é à noite, você já chega quebrado. Então assim, deu umas quebradas, mas eu estou fazendo. Irmãos, uma coisa que eu notei, eu não sei se você notou, é que o Ed Leu, que compôs, que escreveu esse devocionário, ele está preocupado o tempo todo com uma coisa. Ele está preocupado que entendamos o que é adoração e de como se manter um adorador. Eu não sei se vocês repararam nisso. O que é adoração para o Ed Leu? Adoração para ele é o que é para a Bíblia. Não é necessariamente música. Não é necessariamente um texto. Mas é necessariamente comunhão com Deus. Vida de intimidade com Deus. O adorador é aquele que prioriza um relacionamento de intimidade com Deus.
E é muito pertinente esse livro, e a minha intenção é completar e voltar e começar tudo de novo. E eu instruo você a fazer a mesma coisa. E olhar para os temas com muito cuidado. Olhar para as palavras com muito cuidado. Porque hoje nós vivemos um cristianismo esvaziado de sentido, esvaziado de palavra de Deus, esvaziado de fundamentos da fé cristã. Nós vivemos um cristianismo hoje no Brasil e no mundo, onde o espetacular, o emocional, são prioridades, porque é isso que junta a gente. Então, uma igreja com um som fantástico, com uma banda fantástica, que tem show todo domingo, uma igreja que tem luzes, que tem uma iluminação fantástica, que tem lugares confortáveis, ar-condicionado e etc. Que tem um pastor eloquente, que tem um pastor, como disse uma pastora uma vez, que sabe fazer o Espírito Santo descer. Eu não sei o que ela queria dizer com isso, mas ela falou isso, que dava muito trabalho fazer o Espírito Santo descer. Está parecendo uma macumba, né? Fazendo descer, subir, esse negócio baixar, né? Para mim o Espírito Santo já veio sobre nós há muito tempo. Sobre você não? Não veio? O Espírito Santo já veio. Esse negócio de Espírito Santo descer, irmão, é outra coisa que está descendo. É outra coisa que está baixando aí. Porque o Espírito Santo está no crente ou não está. Então, amados, a gente vai observando esses textos e a gente vai ganhando uma visão mais aprofundada dos princípios elementares da fé cristã. Isso aqui, irmãos, isso aqui é leite na fé. Isso aqui é leite na fé. Isso aqui não é feijoada, não é comida forte. Mas são princípios fundamentais. Eu estou vendo umas coisas malucas, irmãos. Eu estou vendo umas coisas doidas. Umas macumba gospel louca. Vocês não estão vendo, não? Não é nem gospel, é gospel, né? Está mais para gospel do que gospel. Irmãos, é uns negócios de mulher rodando que nem pombagira dentro da igreja. Dentro de salão, né? Que não podemos chamar de igreja um lugar desse, né? Gente, eu vi esses dias na internet, com um pedaço de pau, o outro pega no pau lá, fica lá os dois lá, até que começa a girar e cai. Irmãos, na macumba se bate cabeça no pau, né? Para entrar em transe. É uns negócios doidos, irmãos. Esses dias eu li, a Igreja Mundial está vendendo sabão em pó ungido, para os crentes tomar banho de sabão em pó, irmãos, para ter uma limpeza espiritual. A Universal vende sal grosso. Oi? Sabonete de arruda. Oi? Você já esteve lá? Você está sabendo, hein? E é 120 pau o sabonetinho? Ah, você viu no Face? Você está que nem eu também só vejo no Face. Muito bem. 120 pau, irmãos. E o outro lá, agora tem o Agenor Duque. O cara está fazendo cada avacalhação, irmãos. Ele pega umas garrafinhas, de suco de uva, ele ora, ele unge, depois ele joga na cabeça, ele fala que está tomando banho no sangue de Cristo. Ah, irmão. Que nem diz o Datena, me ajuda aí. Pelo amor de Deus. Não dá não, irmão, isso não é cristianismo. E agora, para mal dos pecados, que nem diziam os antigos, para amar dos pecados, está tendo, esse Agenor Duque está fazendo um avivamento, um fogo do avivamento, não sei, em São Paulo. E quem está tocando lá? Ana Paula Valadão, André Valadão, o Fernandinho. Quem?
Aline Barros, Lucinho, está indo pregar lá? Mas eu não entendo. Esse Agenor Duque, para humilhação, ele veste um pano de saco. Esses dias atrás tinha um que tinha vindo aqui na igreja, estava vestindo pano de saco, estava indo para essa igreja, já está na rua, já está aí pecando por aí. Alguém sabe de quem eu estou falando? Que andava vestindo pano de saco também, andou vindo aqui na igreja, depois mudou para essa igreja, estava vestindo pano de saco. Eu falei aqui algum tempo atrás, virou até pastor dessa igreja, missionário dessa igreja, foi implantar uma igreja, voltou para Marília, agora já parece que está aí andando por aí, né? Espero que volte para Cristo, em nome de Jesus. Essas maluquices, irmãos. Aí a gente vê esse povo que parece sério e vai num lugar desse. Estão indo atrás do quê? De dinheiro? Porque vai ganhar para fazer o show? É complicado, irmãos. É complicado. Eu sei de uma coisa. Eu vou falar sobre o tema, viu, pastor Lívio? Pouquinho só. Eu estou falando sobre o tema já. Eu sei de uma coisa, irmãos. Nos últimos tempos, muitos que estão na igreja serão enganados. Uma das grandes características que vai anteceder a volta de Cristo será a grande apostasia. E a grande apostasia não é, apostasia é o abandono deliberado da fé. É isso, é abandonar a fé. Esse abandono da fé, irmãos, não vai ser sair da igreja. As igrejas não vão estar vazias, ao contrário, estarão cheias. Mas as pessoas não crerão mais na genuína palavra de Deus. Diz a palavra que eles terão como comichão nos ouvidos. E eles correrão de um canto para o outro atrás de gente que está falando alguma coisa para agradá-los. Eles não suportarão mais a sã doutrina, diz a palavra. A doutrina que não está enferma, não está maculada. Eles não vão aguentar mais essa doutrina. Essa doutrina não vai agradar a igreja, eu coloco essa igreja entre aspas, dos últimos tempos. Porque esses evangélicos, esses cristãos dos últimos tempos querem show. Esses cristãos dos últimos tempos querem luzes, câmeras, ação. Eles querem alguma coisa acontecendo. Não são cristãos que podem ser colocados em calabouços, porque eles negam a fé. Não são cristãos que podem passar privações, porque eles negam a fé. Não são cristãos que podem passar por provações, por lutas, porque eles negam a fé. Não são cristãos que podem ser questionados na sua fé, porque eles não sabem o que é crer em Jesus. Eles não têm certeza da sua salvação. Eles são como que cegos conduzidos por cegos. E por que isso vai acontecer? Você já ouviu falar? Eu vou responder essa pergunta que eu acabei de fazer, tá? Por que isso está acontecendo e por que isso vai piorar? E você pode ser uma das vítimas dessa história. Dessa igreja que não é igreja. Essa igreja que não suporta a sã doutrina, não suporta uma palavra forte, não palavra forte naquele sentido de palavra de gritaria, né, aquele sentido de pregação que fica profetizando o que agrada o coração. Eu estou falando palavra forte no sentido da palavra de Deus que penetra e divide pensamento, intenção, que mostra o pecado, que aponta o erro e que diz, não igreja, não é por aí. Eu não tenho compromisso nenhum, irmãos, com essa gente que está por aí, que tem renome. O meu compromisso é com Deus. E quem não gostar, que não goste. Quem não gostar, que não goste. O meu compromisso é falar para você aquilo que eu creio que é verdade, porque o teu sangue será requerido da minha mão. Eu não tenho compromisso com crente que tem grife. Eu não tenho compromisso com gente que está vendendo roupa, que está vendendo objetos, que está vendendo símbolos, para marcar a sua própria pessoa, mesmo símbolos que aparentam ser símbolos que remetem ao cristianismo, mas é para ganhar dinheiro,
faz parte de um kit, faz parte de um comércio. Eu não participo disso, eu não compro essas coisas. Eu não participo dessas coisas, eu não vou a lugares que essas pessoas estão. Se eu sei que estão fazendo isso, posso ir enganado. Quando do primeiro CD da igreja que eu gravei, me convidaram para colocar o CD na editora Hagios da Assembleia de Deus, e eles teriam a minha agenda na mão, e eles colocariam eventos no Brasil inteiro. Eu não quis. Quando quiseram levar para o R.R. Soares, para eu participar eu não sei como que chama lá, dele lá também, eu não quis. O meu compromisso, irmãos, é com o reino. Eu não quero ser famoso, eu quero ser fiel. Eu não sei o que você quer, e por isso você tem que tomar cuidado, porque você pode ser enganado. Esse livro aqui está te ajudando a se voltar para a palavra e para a comunhão de intimidade com Deus. Então, por que você pode ser uma das vítimas lá na frente? Você já ouviu falar do projeto Bluebeam? Quem já ouviu falar desse projeto? Quem já ouviu esse termo, Bluebeam? Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Bluebeam, acho que é isso. Quem já ouviu falar do projeto HAARP? É uma sigla, H-A-A-P. Quem já ouviu falar desse projeto? Vocês sabem de que igreja evangélica é? Não é de igreja evangélica nenhuma, irmãos. O projeto HAARP já existe. Se você pesquisar na internet, você vai ver. Esses dias atrás, o Marcos Feliciano, ele postou uma imagem, eu não sei quantos viram na internet, ele postou, eu não sei se é de agora, porque às vezes você vê no Facebook, mas já foi postado há muito tempo, a gente não acha a data lá, eu sou meio cabeçudo nessas coisas, eu não acho a data de quando foi postado, mas estava postado lá, tinha uma cruz no céu, no pôr do sol. Quantos viram isso? Quem viu isso? Você viu isso? E ele perguntava assim, seria sinal da volta de Cristo? E tinha também como se fosse um anjo levantando as asas no pôr do sol. Uma mulher tirou uma foto, uma fotógrafa tirou a foto do nascer do sol, e quando ela revelou, parecia um anjo no poente levantando as asas. Era uma imagem. E uma outra fez uma outra foto, e era uma outra cruz também. Por que estão aparecendo esses sinais? Eles são reais, eles estão aparecendo, as pessoas estão fotografando. São pessoas que não são cristãs que estão fotografando. Pessoas estão ouvindo sons estranhos. Antes do tsunami lá como foi lá, de Fukushima, no Japão, vocês estavam lá? Eu não sei se vocês ouviram essa história. Eu estou perguntando para o Paulinho e para a Lucileide, porque eles são antenados no Japão, né? Então, às vezes, eles escutam, porque vivem em comunicação com o pessoal de lá. Antes do tsunami, foi ouvido um som. Muitas pessoas gravaram. Era um som como que de uma tuba tocando, de uma corneta bem grave tocando. Era um som bem grave. Um negócio assim. Esse mesmo som, parecido com esse som, foi ouvido também antes do terremoto, aquele mega terremoto que teve no Chile, quando a Beth estava no Peru, que abalou até o Peru. Vocês lembram disso? Antes do terremoto também, lá como que chama lá, do Haiti, também ouviu-se um som, e muita gente gravou. O que é isso? Pesquisa em projeto HAARP. Você marcou lá, você marcando aí, né? H-A-A-P. Os Estados Unidos sofreram, a Califórnia sofreu de uma seca, não sei de quantos anos, parece que de mais de 10 anos. Uma seca assim que tinha, como que fala? Tempestades de areia. Onde que eu falei agora? Aonde?
Na Califórnia, muito bem. Então, os americanos não sabiam por quê, até que eles descobriram que a União Soviética tinha um grande aparelho de som que emitia ondas de baixa frequência e que aquelas ondas influenciavam o clima. Os americanos estudaram isso e os americanos desenvolveram um projeto chamado HAARP, que é um projeto de antenas de emissão de ondas de rádio de baixa frequência, que você não escuta com o ouvido humano. E essas ondas têm a capacidade de mexer com o clima. E elas emitem sons que quando colocado na frequência certa, o ser humano escuta dentro do cérebro, ele não escuta com o ouvido. Ele escuta aqui dentro da caixa craniana, não dentro do ouvido. É louco, não é? E o projeto Bluebeam, se eu não me engano, esse o projeto é Blue, acho que é Beam, é alguma coisa assim. A hora que você mexer no HAARP lá, você vai ver o projeto Bluebeam também. Tem um pouquinho de teoria da conspiração no negócio, mas é mais ou menos o seguinte. Eles estão convertendo esses satélites para projetar imagens para a Terra. E eles estão soltando um produto químico na atmosfera com aviões. Isso já está sendo questionado por muita gente, porque na Inglaterra fizeram isso e nos Estados Unidos também estão fazendo isso. E eles estão querendo fazer no mundo inteiro, soltar esse produto químico que ele fica em suspensão na atmosfera. Ele não baixa e nem sobe. Ele não prejudica nada, ele fica lá. Mas ele cria como se fosse micropartículas, eles são micropartículas que, quando projetada a luz nele, você pode projetar imagem de cima e daqui debaixo da terra a gente vê a imagem. Então esse projeto Bluebeam já está em teste e ele está projetando, aí vem essa teoria da conspiração, a gente não sabe se é ou se não é, ele já está projetando imagens no céu, mas a ideia é projetar a imagem de Cristo, a imagem de Buda, a imagem de Krishna, nos países, conforme a crença do país. Num determinado momento, projetar, o pessoal fala, vi meu Deus no céu, né? E esse Deus se transforma num Deus só. Essa é a teoria que existe por aí. O projeto existe de imagens que são enviadas para a Terra. Esse projeto existe, essa questão de produto químico solto no ar, já estão lançando no ar. E o cadastramento de pessoas, o cadastramento central na ONU, também já existe. Inclusive o Brasil aderiu a esse cadastramento. No Japão agora eles estão lá loucos com esse negócio do card lá. Você já ouviu falar já, Paulinho? É um cartão que coloca todos os seus documentos naquele cartão. E algumas pessoas já estão recebendo chip. Lá no Japão ainda é cartão. No Brasil também tem um cartão, todos os nossos documentos vão ser colocados num cartão só, né? Então isso pode ser um passo aí para a vinda do anticristo. Não sei. E se for? E se de repente você vê a imagem de Jesus nas nuvens, anjos, tem uma foto de Jesus crucificado nas nuvens, foi tirada esses tempos atrás agora. Alguém viu essa imagem e tirou a imagem projetada. Agora você imagina você nessa situação. Vamos imaginar que isso seja verdade, que isso vá acontecer mesmo, que essa teoria de que está tudo sendo preparado para isto vá acontecer. Agora imagina você, que de repente você está vendo a imagem de Jesus e dentro da sua cabeça começa a falar que a volta de Cristo chegou. Eis aí o teu Cristo. Alguém falou que isso vai acontecer? Vão dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não acreditem, não deem ouvidos. Alguém falou isso? O próprio Jesus falou.
que tentariam enganar até os eleitos. Lembram disso ou não? E que haveria sinais no céu e na terra. Vocês lembram disso ou não? Agora, vocês imaginem uma igreja despreparada para esse momento. Vocês imaginem um povo que se diz cristão, que está despreparado, que vai na onda de tudo quanto é show, de tudo quanto é evento, que não tem vida cristã embasada. Você imagina o que vai acontecer? Imagina. A palavra de Deus diz que Deus vai abreviar os dias, porque senão até os próprios eleitos seriam enganados. Até você que se acha muito crente seria enganado. Para nós não sermos enganados, Jesus vai abreviar a história. A coisa vai ser tão séria, irmãos, que nós precisamos aprender a ser igreja agora. E essas meditações estão nos ensinando isto. Ter intimidade com Deus. Quem vai ver Jesus nas nuvens e vai olhar para aquilo na nuvem e vai falar dentro da cabeça da pessoa: eis aí o teu Cristo, eis aí o noivo. Você vai escutar som de trombeta, você vai falar: é o arcanjo. Como que você vai saber se é ou se não é? Alguém sabe responder para mim? Como diferenciar? Sim, mas como diferenciar da volta real de Cristo? Como? Sinais, mas vão haver sinais. Oi? Intimidade com Deus, tudo bem, mas vai lá, tocou a trombeta, Jesus está lá nas nuvens, está falando dentro da tua cabeça: eis aí o noivo. Como que você diferencia da real volta de Cristo um negócio desse? Se dentro da tua cabeça está falando, se os teus pensamentos falam, irmão, sabe como? Conhecendo Bíblia. Será num abrir e fechar de olhos, vai ser num piscar de olhos, não vai ter nada falando na nossa cabeça, vai ser assim, ó, puf, acabou. Acabou. Não vai ter tempo para pensar: será que isso é ou não é? A volta de Cristo, irmãos, será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Como num abrir e piscar de olhos, como num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, a igreja será arrebatada. E encontrar-se-á com o Senhor nos ares. A igreja não vai ficar vendo Jesus da terra, não. A igreja vai subir. Mas como você sabe isso, pastor? Bíblia. Bíblia, irmãos. Bíblia. Não é no vamos para lá, vamos para cá. Tem profeta, tem curador, tem não sei o quê, tem show. Negativo, irmão. Bíblia. Vida com Deus, intimidade com Deus. Por isso essa semana é muito importante para você. Olha lá para o tema da semana. Firmando-se nas promessas de Deus. O adorador é aquele que tem intimidade com Deus e não se firma nos seus próprios pensamentos, mas se firma nas promessas de Deus. Provérbios capítulo 4, do verso 20 ao 22, diz o seguinte: filho, preste atenção no que eu te digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Olha o que ele está dizendo para você essa noite. Os passos para você ter vida longa, ter saúde, para você não ser enganado. Filho, preste atenção às minhas palavras. Você quer saber quais são as promessas de Deus? Você tem que conhecer a palavra. Preste atenção às minhas palavras. Eu poderia fazer aqui o percurso aqui, mas eu não vou fazer. Eu quero ficar com esse versículo que está aqui, ó, no seu livro, os 49 dias. Quem não tem o livro, irmão, adquira o livro. Esse livro não é melhor que a Bíblia, não. A Bíblia é a palavra de Deus, mas esse livro são meditações que nos conduzem a uma reflexão muito importante sobre a palavra de Deus, sobre a vida cristã. E uma coisa que Deus quer que a igreja entenda
é que a palavra de Deus, ela é fundamental para nossas vidas. Então, você quer viver debaixo das promessas? Você quer ser um adorador que tem intimidade com Deus? Dê ouvidos às palavras de Deus. Dê ouvido, dê atenção àquilo que Deus fala ao nosso coração. Vocês viram o raio? Será que é o Senhor que voltou? Não, não é não, irmão, porque eu não fui. Eu vou subir. Você vai subir? Amém. Amém. Mas deu um raio agora lá fora. Os irmãos já... Nunca deixe, presta atenção, é algo que você permite ou não, olha, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. Irmãos, nós precisamos conhecer melhor a palavra. Nós precisamos fazer o nosso TSD. Nós precisamos amar a palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser venerada. A Bíblia não deve ser venerada, até porque ela só se torna a palavra de Deus com a ação do Espírito. Mas, irmãos, nós precisamos amar este livro. E precisamos estudar este livro. Porque nele tem as palavras de vida eterna. E disse Jesus, são elas que testificam de mim. Consultem as Escrituras. Amém? Irmãos, eu estou vendo uma igreja dos nossos dias. E aqui, na Igreja Evangélica das Nações, eu estou vendo isso. Eu vejo conduta que não é de gente convertida. Pode até ser convertido, mas a conduta não é. Irmãos, eu fui mostrar algumas fotos nossas para a igreja no Japão e eu precisei bloquear. Eu tinha pego um Bluetooth na televisão, na sala de uma corda, da casa onde estava sendo realizada uma corda, e comecei a postar. Irmãos, tinha jovens da igreja, mocinhas, com vestidinho aqui, ó. Irmã, você quebra as pernas dos irmãos. Faz isso não. Você vem para a igreja com shortinho, com sainha, dá uma cruzada de perna, o pastor vê a sua calcinha, acabou o culto, irmãos. O pastor vê a calcinha da irmã, também a irmã está mostrando, né, o vale da sombra e da morte, não tem jeito de não ver, né? Irmã, para com isso, irmã. Compra roupas decentes. Muitos homens aqui andaram na prostituição antes de serem crentes. Mulheres também que frequentam essa igreja andaram na prostituição antes de ser crente. Quando vê as irmãzinhas, filha de crente, com vestidinho aqui, com decote que sai daqui, vai lá até o escorrego. Irmã, mostrando até o, né? A irmã convertida que veio lá da bagunça, o irmão que veio da bagunça, olha e fala assim, mas eu vim para um lugar onde eu achei que tinha gente que não era que nem aquelas vagabundas que tinha lá, e é tudo igual. Irmãos, as irmãs vêm de leg para a igreja. Ô, irmã, desculpa, a igreja não é lugar de leg, não é lugar de decote. Eu estava vendo uma postagem de alguém que pegou uma parte daquele programa de tem um gayzola lá e uma mulher fazendo dicas de moda e tal. E uma evangélica foi toda decotada, com um vestido horroroso. Aí perguntaram para ela, onde você vai com esse vestido? Aí eu vou ao culto, eu sou evangélica. Aí o gay falou, no culto você vai com isso aí? Você não pode usar isso nem em culto, nem em teatro. Você não pode usar, isso é vulgar. Irmãos, como que as irmãs não estão entendendo o que é vulgar? Como que uma menina bota um short aqui e não entende que é vulgar? Como que uma mulher bota uma calça apertada que mostra até a celulite dela e ela não entende que é vulgar? Irmã, você está precisando de óculos. Você está precisando lavar os seus olhos. E maridão, desculpa, você é um banana. Deixar tua mulher sair de casa com uma roupa dessa. É uma pouca vergonha o que se vê nas igrejas e nessa igreja também. Eu estou mentindo, irmãos? Nós temos que acabar com isso. Ah, mas se falar não quer vai vir na igreja. Irmão, por que antigamente? Assembleia de Deus não é mais nem referência de vestido comprido, né? Porque agora o vestido é comprido, mas o decote vem até aqui, o corte, o rasgo do vestido, só Deus para ter misericórdia, né? A igreja Assembleia de Deus era cheia de gente, com as mulheres por aqui, com perna tudo cabeluda, sovaco cabeludo,
Todo mundo aceitava. Hoje em dia as irmãs falam, mas não tem lugar para comprar roupa decente. Ô irmã, se não tem lugar para comprar roupa decente, tem gente nessa igreja que faz roupa decente. Para. Como não tem lugar para comprar roupa decente? Nós temos que boicotar essa gente que faz esse tipo de roupa. Você anda na rua, para num semáforo e presta atenção nas mulheres. Está todo mundo seminu. Será que eu estou só vendo aquilo? Irmão, as mulheres estão andando na rua, tudo de shortinho agora que ele é rasgado. É umas barangas, irmão, pelo amor de Deus, é feio demais. É feio demais. Os caras bombadão que vêm para a igreja, pensa que está em academia, aquele sovacão, aquele pelão tudo para fora, camiseta regata, né, vem para mostrar o corpício para as irmãs. Ah, dá licença, irmão. Aqui não é lugar para isso não, viu? Aqui é lugar para gente decente. Uma hora, um culto de jovem, né? Vira aí com uma bermuda decente também, agora um shortinho, né? Perninha de oi, mamãe quero ser. Não dá, né, mano? Dá licença. Irmãos, vamos criar vergonha na cara. Amém ou não amém, irmãos? A igreja de Cristo tem vergonha na cara, irmãos. Precisamos acabar com isso. Porque se a gente não é fiel no pouco, como que a gente vai ser fiel no muito? Aí a gente critica o cara que está na macumba gospel e não critica o outro que está na vagabundice gospel. A gente tem que ter decência. E tem coisa que não é decente. Tem roupa que não é decente, tem linguajar que não é decente, tem postura que não é decente. Mulher tem que saber sentar, tem que saber agachar. Mulher não pode sentar que nem homem. Senta com as pernas todas abertas, escorrega na cadeira assim, fica parecendo uma barangona lá. O que é isso? Um dia eu lembro que eu vi a Rosângela sentada assim, ela vai deixar eu falar. Eu vi ela sentada assim no CT, ela estava no sofá, escorregada assim no sofá, eu falei, irmã, isso não é jeito de irmã estar sentada não. Aí ela mudou com muita dificuldade a posição, depois ela me procurou e falou, pastor, eu não estou sentada assim porque eu quero, é porque eu estou com o cóccix quebrado. Eu estava dando aula para as crianças e eu caí, eu fui apoiar na mesa, eu caí sentado e quebrei o cóccix, fraturei o cóccix. E eu não estou conseguindo sentar direito, pastor. Falei, então vamos pedir para Deus te curar. E Deus curou ela naquela hora. Porque ela não queria estar naquela posição. E eu vejo o jovem aí, entra aqui dentro, põe as pernas para cima. O que é isso? Dá licença. Você não está na casa da Gerarda não, filho. A Gerarda era a chefe da zona de Meretrício aqui em Marília. Você não está na casa da luz vermelha não, você está na casa do Deus vivo, porque quando estamos aqui, isso aqui vira a casa do Deus vivo, isso aqui foi consagrado para a honra e glória do Senhor. Essa igreja suja, porca, essa igreja imunda, e quando eu falo de igreja eu não estou falando de todos, eu estou falando dessas pessoas, elas vão ser enganadas, porque elas acham que vale tudo na casa de Deus, vale tudo no cristianismo, não vale, meu irmão. A coisa não funciona assim. Com Deus a gente tem que ser santo. E o começo desse livro trata muito sobre o pecado, né? Fala muito sobre o pecado, a vida de pecado. Primeira coisa, se nós não acertarmos a nossa vida, e a vida, por que a gente peca? Porque a gente pensa errado. Então nós temos que começar a acertar aqui, para andar certo ali. Vamos acertar as nossas vidas e as nossas casas. Não é legal, viu? Não é legal você vir para a igreja para ficar olhando as irmãs, e nem você, irmã, vir para a igreja para ser olhada pelos homens. Ah, irmão, e quem não gostou também, não tem compromisso nenhum com você. Essa igreja vai ouvir isso. E se você quer vir errado aqui, vai continuar ouvindo isso. Até o dia que eu te pegar num canto aí, e eu chamar você na chincha legal mesmo. É só eu ter a chance, você vai ver se eu não pego você num canto aí, e não converso, não dou um rabisco de conversa com você, que você vai tremer na base. Porque isso não está certo. Simplesmente por isso. Não está certo. Isso não vale só para aqui não. Vale para tudo, para todos os lugares. A gente ser decente em todos os lugares.
Amém, queridos? Olha, filho, filha, preste atenção no que eu estou dizendo, diz a palavra. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas, ame-as. E o que elas farão? Elas te darão vida longa. Elas te darão vitória. Tem gente tendo derrota na vida e não sabe por quê. Ah, mas por que isso aconteceu comigo? Vá olhar para a sua vida. Olha para a sua vida. Por que Deus não me abençoou? Olha para a sua vida. Elas te darão vida longa, saúde, a quem entendê-las. Amém? Você viu que eu vim do Japão com gás, né? Acabou o culto de 1h30 aqui, irmãos. Só por Jesus. Olha para mim não, pastor Lívio. Ou nós vamos ser igreja ou nós vamos fechar esse negócio aqui. Amém ou não amém, irmãos? Eu quero andar com um povo santo, limpo. E eu sei que você também. Então onde a gente tem que começar a corrigir? Na nossa própria vida. Eu tenho que olhar para mim e me corrigir. E quando eu ver o meu irmão errando, eu tenho que falar mal dele para os outros. É isso, não é? Não, eu tenho que ir lá conversar com ele e falar: irmão, você está errado. Não é assim, a palavra diz isso aqui, ó. Bíblia nele, em nome de Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Depois disso vão vir as vitórias, aquilo que você quer, vitória, bênção, dons, liberação de poder do Espírito, isso tudo vem, porque nós estamos andando em santidade, e o Senhor acrescenta aqueles que hão de ser salvos, o Senhor acrescenta a vitória, porque o Senhor não nega bem aqueles que o amam, aqueles que andam na presença dEle, Ele não nega bem algum a esses. Então vamos ouvir a palavra dele, vamos amá-la, vamos dar ouvidos a ela, não vamos nos esquecer dela. Mantenha uma oração ativa, coloque o teu espírito em prontidão para orar o tempo todo. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Eu termino com essa história. Eu estava ali no Maia, comprando algumas coisas lá para minha casa. E quando eu saía, eu não costumo fazer isso, assobiar na rua, mas de vez em quando eu faço. Eu saía assobiando. Eu saía assobiando um hino, e quando eu cheguei na esquina assobiando um hino, um mendigo olhou para mim e falou: você está assobiando um hino? Eu falei: eu estou. E eu parei, ele ficou parado na minha frente, eu parei, olhei para ele, ele olhou para mim. Ele falou: eu vou tentar ver se eu canto o hino que você está assobiando. E ele começou a cantar. Ele começou a cantar um outro hino lá. Ele queria jogar um quais na minha cabeça, né? Está necessitado, é justificável. Aí, ele começou a dizer, eu falei para ele: o que você quer? Ele falou: eu quero, na verdade o que eu queria agora era uma duchada mesmo, daquelas gostosas. Eu queria, não é sabonete não, eu queria um sabão para arrancar essa sujeira do meu corpo. Eu queria uma roupa limpa, um sapato limpo. E eu queria almoçar. Falei: você bebe droga? Ele falou: não, eu fumo. Falei: por que você está assim? Ele falou: porque mataram a minha mulher e minhas 2 filhas, e me deram 8 tiros, eu fui parar no hospital, fiquei 6 meses, quando eu acordei eu não tinha mais nada. Estava em depressão. E ele começou a contar a história dele. Eu não falei para ele quem eu era. Eu não falei para ele que eu era evangélico, eu não falei para ele que eu era pastor, eu não falei nada para ele. E ele começou a contar quem ele era. E ele falou então que ele foi líder de uma base da Jocum em Santana, em São Paulo. E que ele passou 4 anos na África fazendo missão. Aí eu olhei para ele e falei: você quer realmente sair disso? Você quer voltar para Jesus? Ele falou: quero. Peguei o telefone, liguei para um irmão lá da Zona Oeste, que está tirando mendigos da rua, uma coisa que nós podíamos fazer nessa igreja, ajudar nisto. E eu liguei para ele, e falei para ele: tem um camarada aqui que quer ir para um centro de recuperação, você vem pegar ele? Ele falou: vou, estou indo, daqui um pouquinho eu estou aí, fala para ele ficar quietinho aí que eu pego ele. Irmãos, ele chegou lá para pegar o mendigo,
Agora não era mais um mendigo, estava em dois. O mendigo foi, chamou o Natanael dele. Falou, não é só para mim não, nós queremos ir em dois, para essa casa de recuperação. E ele mandou os dois para Guaiçara, para a casa de recuperação em Guaiçara. São pequenos detalhes que quando a gente anda na presença de Deus, quando o nosso espírito está pronto para todas as coisas, você vê uma pessoa necessitada, você olha para ela, você está em oração por ela. Você já entra em oração por ela e Deus começa a fazer a obra. Cruzei com o presidente da associação Monte Estrela, lá na estradinha de terra nossa, lá, associação que cuida dos nossos lotes. Cruzei com ele na estradinha, dei um toque para ele, ele veio, chama Ricardo. Ele não sabia, ele soube hoje que ele é meu Natanael. Eu tenho orado por ele, eu trouxe ele aqui na festa da colheita. E nós estávamos com pressa, a Beth tinha um a fazer, tinha horário para aquilo. Conversei rapidamente com ele foi embora, mas eu estava em oração por ele. Hoje de manhã ele estava aqui, sentado mais ou menos ali onde está o Paulinho. Marcião foi lá sentado do lado dele. E ele disse para mim, eu estou precisando de Deus. Eu estou precisando, a minha alma está pesada. Aí eu propus para ele estudar a Bíblia junto com ele. A gente tem que estar o tempo todo, irmãos. É oração ativa. Vocês que estão estudando, vocês viram isso aqui, oração ativa? Tem oração ativa. Amém? Deus quer fazer uma obra maravilhosa e quer fazer através da tua vida, da minha vida, das nossas vidas. Amém, amados? Vamos nos juntar na palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como a nossa referência, como a nossa regra de fé e prática. Irmão, tem alguma coisa na tua vida, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Sabe o que Deus está esperando? Deus está esperando que você compare a tua vida com a palavra. E quando você vê que tem alguma coisa que não está de acordo com a palavra, Ele está esperando que você tenha coragem de dizer não para esta coisa e dizer sim para a palavra. De provar que Ele é bom, de provar que Ele é um Deus verdadeiro e de que Ele age na sua vida. Ele está esperando e Ele está com os olhos observando aqueles que olham a palavra e dizem, eu preciso mudar isso e eu farei qualquer coisa para isso, o Senhor me ajuda. E essa pessoa parte em direção de fazer aquilo que Deus está falando. Irmãos, quando a pessoa faz isso, ela encontra o poder de Deus. Ele diz que está percorrendo a terra com o seu olhar, para encontrar pessoas assim, para mostrar o poder dele na vida dessas pessoas. E essas pessoas experimentarão o poder de Deus. Não porque um profeta falou, não porque alguém que tem dom de operar milagres realizou um milagre, mas porque ela se tornou um milagre. Porque Deus agiu poderosamente na vida dela. Amém? Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Deus querido, obrigado por essa noite, obrigado por esta igreja.